Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Camila, eu sou geóloga da Tetra Tech, eu sou consultora de geofísica aplicada, líder da área de geofísica aplicada, e hoje eu vou estar falando para vocês sobre geofísica aplicada da caracterização ao monitoramento, né? Geofísica aplicada a estruturas geotécnicas. Mas primeiramente eu gostaria de apresentar a vocês a Tetra Tech, para aqueles que não conhecem. A Tetra Tech é uma empresa de consultoria, líder na parte de engenharia, é uma empresa multinacional com cerca de 450 escritórios espalhados pelo mundo. São cerca de 20 mil colaboradores. Então, essa quantidade de escritórios e de pessoas que permite que a Tetra Tech atenda com muita eficiência seus clientes. E eu faço parte da Tetra Tech América do Sul. Eu integro a parte de geotecnologias, né? Geofísica, a parte de geotecnologias, mas geofísica aplicada à geotecnia, né? A geofísica dando respostas para a geotecnia. Essa sou eu, Camila, e eu sou geóloga formada pela UFRJ. Eu estou há 2 anos e meio na Tetra Tech. Atualmente eu trabalho na parte de geofísica aplicada, né? Eu sou líder da área de geofísica aplicada. E eu tenho uma experiência com investigação geofísica voltada para estruturas geotécnicas, bastante experiência na parte de sismologia, a parte de monitoramento microsísmico, levantamentos sismológicos, né, por sismógrafos de engenharia, mapas de ameaça sísmica e sismologia computacional. E é com base nessa minha experiência que eu montei a apresentação de hoje para vocês, né? Eu vou lá da caracterização, da geofísica na caracterização, passando por alguns ensaios, o monitoramento e, no final, a modelagem, né? Então, todo mundo, eu acho, né? A geofísica, ela tá aí porque todo mundo tem a mesma vontade, né? Que é promover um monitoramento eficaz e eficiente, que assegure a integridade e a segurança operacional de estruturas geotécnicas, né? De barragens e outras estruturas. Hoje nós sabemos que essas estruturas são monitoradas, né? Elas têm inspeções visuais e a instrumentação usual, né? Piezometria, indicador de nível d'água, marco superficial. Essas instrumentações são eficientes, né? Elas são eficazes, porém elas são pontuais. E aí que a geofísica entra. A geofísica, ela fornece ferramentas complementares. E essas ferramentas complementares te possibilitam investigar ou monitorar uma estrutura em subsuperfície, com modelos bidimensionais, seções bidimensionais e modelos tridimensionais. Então a gente sai da pontualidade, né? E com a parte também da sismologia computacional, a gente consegue até trabalhar com a predição, né? Modelar. Então, com base nisso, eu vou passar com vocês da caracterização ao monitoramento e, no final, a modelagem, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês na parte de caracterização é da investigação geofísica, né? A geofísica, ela possui uma gama de métodos, né? Métodos elétricos, eletromagnéticos, que cada um se baseia em um contraste físico. Então, a geofísica, ela tem uma gama de métodos que investigam uma estrutura com base no contraste físico. Então, um método diagnóstico. Você vai saber como a sua estrutura está no momento da aquisição. E a gente tem uma gama de métodos, acho que eu não consigo falar de todos aqui, que eu ficaria horas e horas, mas a gente tem uma gama de métodos que é muito importante a gente conhecer. Então, a depender do foco, a gente escolhe um método e esse método gera um contraste e a gente consegue ver a estrutura em uma seção bidimensional. E o que a geofísica quer, né? Ela quer pegar os dados, o contraste físico, correlacionar com a geologia local e dar o significado geotécnico, né? A geofísica, ela é uma ciência integrativa. E como exemplo para vocês, né, a depender do método que a gente escolhe, né, a gente monta uma linha de aquisição. Por vezes, né, alguns métodos, uma questão de uma barragem, a gente coloca linhas de aquisição em todas as bermas, e a depender também da metodologia, né, da forma de aquisição e até da topografia, a gente estende essas linhas de aquisição até as ombreiras, né? A gente tem que avaliar se tem algum risco subir nas ombreiras. Se não tiver, esse equipamento conseguir também fazer aquisição naquela área, a gente estende as linhas de aquisição para as ombreiras. E o espaçamento entre os sensores, né, por vezes regula a profundidade de imageamento.
Então, tudo isso é pensado, né, na hora que a gente propõe um método geofísico. O que, que a gente quer ver, qual é a profundidade que a gente quer ver. E a partir disso, a gente faz uma aquisição, né? Inicialmente é uma amostragem, vocês conseguem ver ali os dados pontuais, depois a gente trabalha com esses dados, né, integra esses dados, interpola e tem uma seção bidimensional. E como eu falei para vocês, a geofísica, ela é uma ciência integrativa, né? Ela é complementar. E nesse caso que eu estou mostrando para vocês, é um estudo de caso, né? É um trabalho de conclusão de curso de uma colega minha, Lorena Oliveira, da Tetra Tech, que foi lá na FRJ. E nesse estudo de caso, ela queria mostrar a efetividade da geofísica. Então, no caso, em procurar água. Então, ela usou o método eletroresistividade, que dava contraste entre o resistivo e o condutivo. A água, no caso, era condutivo. E para mostrar como é uma ferramenta complementar, ela cruzou com os dados dos indicadores de nível d'água. Então, vocês conseguem ver que a gente sai da pontualidade do indicador de nível d'água e a gente consegue traçar a superfície, né, da zona de maior umidade, né, ter uma continuidade. Esse é o maior ganho. E posteriormente, né, a gente pega essas seções, a gente integra essas seções e gera um modelo tridimensional. A gente começa a ver a estrutura no modelo tridimensional. Então, esse é um ganho gigantesco, né? E depois a gente pode literalmente ir clipando e vendo as áreas aonde tem maior teor de água, por exemplo, essas áreas têm conectividade. E existem outros métodos, por exemplo, que podem indicar o fluxo. Né? Então, por vezes, é muito interessante utilizar mais de um método geofísico para investigar o meio, né? Para caracterizar o meio. Passando disso, né, eu entro na parte que eu tô criando mais experiência, né, que é a parte de sismologia, né, do estudo, da investigação, da caracterização, até o monitoramento e a modelagem, né. Toda essa ideia de sismologia, na realidade, ela começou em 2015, pós a ruptura da barragem do Fundão, né? Tiveram uns estudos sobre essa ruptura e foram identificados 5 tremores, né? 2, se eu não me engano, eram de detonações e 3 eram de um tremor, né? Um tremor que era um predecessor, né? Avisando que estava chegando um tremor maior, o principal e depois um remanescente. Então, depois disso, começou uma discussão sobre, poxa vida, tem terremoto no Brasil, né? Eu acho que é senso comum de que no Brasil não tem terremoto, né? Não tem tsunami, não tem esse tipo de coisa, né? Então, começou essa discussão, será que tem terremoto no Brasil? Aí a gente entra com esse primeiro estudo, que é o de ameaça sísmica, né? Então, para tirar esse senso comum de vocês, eu posso dar um exemplo, né, do contexto sísmico do Brasil, que o maior evento registrado em questão de magnitude no território brasileiro, ele teve magnitude de 6,2, uma magnitude alta, né? A gente sabe que a partir de magnitude 5 já tem um risco associado grande. Então, tem sim tremores no Brasil e as magnitudes, por vezes, podem ser altas e gerar risco. Então, com base nisso, né, eu queria falar para vocês que existe uma rede sismográfica no Brasil, né, a rede sismográfica nacional que monitora esses tremores, né. Vocês podem ver essa rede sismográfica, ela tem convênio USP, Observatório Nacional, UNB, a Universidade do Rio Grande do Norte, e eles monitoram esses tremores. E a gente tem um catálogo sísmico com esses tremores. Esse catálogo data de 1724, esse que eu estou mostrando para vocês é até 2013, né? E a gente vê a dispersão de eventos nessas áreas. O que eu posso falar para vocês, né? Acho que muitas pessoas podem estar se perguntando, poxa, 1724, naquela época se media. Então, naquela época a gente ficava sabendo de tremores boca a boca, né? As pessoas falavam, olha, senti um tremor, quebrou uma janela, cachorro latiu, quebrou um prato, caíam as coisas da prateleira, e com base nisso, os sismólogos conseguiam mensurar, né, a intensidade desse tremor, né. Outra coisa que a gente é curiosa nesse mapa é que vocês podem ver que ali, ó, no sudeste tem bastante evento, né, na parte ali da floresta amazônica não tem, né. Isso é uma questão de tendência, né. Essas áreas não são tão habitadas, né, a parte de a floresta amazônica, a parte da Amazônia, então não tem gente para sentir. Então tem uma parte tendenciosa desse mapa, né? Mas a partir desse mapa começou essa discussão e um estudo foi performado, né? A primeira coisa é que delimitaram os domínios sísmicos, que é o mapa do lado. E a partir disso criou-se um mapa de ameaça sísmica no território brasileiro, né?
A gente tem 2 mapas, cada mapa tem uma probabilidade. Então, eu vou dizer aqui para vocês sobre o mapa que está mais amarelo, vermelho, acho que é do lado esquerdo meu, no caso aqui é o direito. Então, esse mapa aqui, a exemplo, né? Vou falar da minha área que está laranja, que é aqui em Belo Horizonte, né? Esse mapa me mostra que um evento que ocorreu naquela área tem 2% de probabilidade de exceder uma aceleração com aquela cor ali, ó, em 50 anos. Então, a gente tem uma probabilidade, se eu não me engano, aqui, ó, acho que é 0,16, eu já não estou enxergando mais, mas essa é um mapa de ameaça sísmica. E o mapa do lado, ele aumenta a probabilidade, né? Ele tem uma probabilidade maior, então ele diminui a aceleração, né? Basicamente, quando a gente tem 100% de probabilidade de ocorrer um evento de zero, né, G. Então, esse mapa, no meu caso aqui, o que ele me dá, né? Ele me dá a probabilidade de um evento, aqui no caso do de Belo Horizonte, né, ele tem 10% de chance de exceder uma aceleração com aquela cor ali, que é verdezinha, em 50 anos, que se eu não me engano é 4% de G, 0,04 G. Então, com isso, se startou essa discussão sobre tremores, né? Então, a gente viu, tem tremor, a gente mede esses tremores, né? Não, esse senso comum não existe, né? Tem tremores aqui de terra e a gente consegue medir esses tremores, né? Só que depois disso, né, a gente entendeu que tem eventos sísmicos na nossa área e começou a se discutir outras coisas, né? A gente tem estruturas geotécnicas espalhadas pelo território nacional, né? Aqui do quadrilátero ferrífero onde eu tô tem bastante estrutura e a gente começou a pensar sobre as vibrações, né? Se um evento sísmico ocorrer, o que vai acontecer com essa estrutura? E depois a gente começou a pensar, olha, tudo gera vibração, né? Então, qual será a vibração de um trem, né? Um trem gera vibração. Então, qual é a vibração que está chegando nessa estrutura? Uma detonação. Essa detonação gera vibração. Quanto que é? Quanto que ela está incidindo na minha estrutura, né? O helicóptero, as pessoas, a operação, tudo gera vibração. Então a gente começou a pensar como a gente pode monitorar essas vibrações. E a gente veio com uma resposta, utilizando sismógrafos de engenharia, que é esse equipamento que vocês estão vendo ali, né? É um geofone, ele tem um tripézinho, ele é bem fácil de instalar, você tira um pouco do solo, né? Numa questão de solo, você pega uma enxadinha e cava, né? E você fixa ele com cuidado, né? No terreno. E ele tem uma caixinha onde fica toda a bateria e o armazenamento de dados. Então ele depende dessa bateria, né? Mas ele pode ficar algumas semanas adquirindo dado. Então, a gente começou a monitorar diversas fontes sísmicas. Então, a gente saiu lá do senso comum para monitorar todas as vibrações, né? E aqui eu tenho um exemplo para vocês, né? Um exemplo hipotético, né? Mas um exemplo de um terminal ferroviário. Então, vocês imaginem, um trem gera vibrações. Então, imaginem no contexto de um terminal ferroviário. O trem entra, descarrega, ele anda, ele carrega e ele sai. E nesse momento inteiro, ele está gerando vibrações. Então, é uma fonte sísmica difusa, né? E esse trem vai gerar vibrações e vai induzir vibrações nas proximidades dele. Então, a gente monta um arranjo para monitorar essas vibrações. Aqui é um exemplo de arranjo, vocês podem ver. Como é uma fonte difusa, a gente tem várias frentes de arranjo e comumente a gente coloca esses arranjos em linha, esses sensores em linha. Para quê, né? Para avaliar como essa vibração se comporta no meio, né? Como ela atenua no meio. Então, esse é o ganho, a gente sabe, a gente começa a ver como é o comportamento dessa vibração no meio, né? Naquele meio. E aqui eu tenho um exemplo de resultado para vocês, né? Comumente, né, uma boa prática, o que a gente faz é que a gente, antes de começar uma operação, a gente deixa os sensores ali medindo o background, né, a normalidade. Não sei se vocês sabem, mas a vibração ela é onipresente, né? Em todo lugar tem vibração. Aqui onde eu tô, tem vibração. Então, na área de operação, vai ter vibração. Então, a gente mede essa vibração, né? Esse ruído ambiente, que é onipresente, e depois a gente mede a operação. Então, a gente quer ver o que é normal e o que a operação gera. E aqui, exemplo para vocês, a gente conseguiu medir esse background e a gente mediu a chegada do trem, o carregamento do trem, a saída do trem e a gente conseguiu compartimentar. E aqui no eixo Y a gente tem a vibração, então a gente sabe a intensidade, a amplitude dessas vibrações. E depois, né, o que a gente pode fazer?
como a gente tem os sensores em locais diferentes, né, a uma certa distância da minha fonte sísmica, eu posso fazer um gráfico de vibração por distância. Então, gera uma curva de atenuação. Eu visualizo como essa vibração está se comportando, até que momento, até qual distância que essa vibração vira ruído, né? Que ela já está no patamar ali do ruído, bem baixinho. Então a gente consegue avaliar isso, né? A gente avalia se está chegando na estrutura geotécnica, com qual intensidade, ou se atenua antes. Então esse é o ganho muito grande, né? E depois disso, a gente, perfeito, né? Tem evento sísmico, a gente fez um estudo, a gente monitorou todas as fontes sísmicas ali, trem, helicóptero, operação. E a estrutura? Como a gente pode monitorar uma estrutura em questão de vibração? Então, eu apresento para vocês um monitoramento microsísmico, né? E a primeira coisa que as pessoas me perguntam quando eu falo de monitoramento microsísmico é o que é microsísmica, né? Eu acho que todo mundo conhece terremotos, né? Já ouviu falar, pelo menos na TV. E quando a gente ouve falar de tremores de terra, a gente escuta uma coisa, né? Teve lá no Chile um evento de magnitude X, no Japão um evento de magnitude Y. Magnitude, a gente sempre escuta, né? Magnitude 9, 8, enfim, eu falei que o maior no Brasil foi magnitude 6,2. E a sismologia é uma ciência muito antiga. Então, a gente começou a medir isso bastante tempo. A curiosidade para vocês, o primeiro sensor que se tem datado é o sismocópio do ano 132, é um sismocópio chinês. Se vocês quiserem pesquisar depois, quem tiver curiosidade, então a gente vê que é algo muito antigo. Então, a gente sabe que essas vibrações eram medidas, né? Mas com o passar da tecnologia, né, o avanço da tecnologia, os sensores ficaram cada vez mais sensíveis. Então, antigamente criou-se essa escala de magnitude, né, de 0 a 10, né, que a gente escuta na TV, só que com o passar do tempo os sensores ficaram cada vez mais sensíveis, né, conseguindo pedir vibrações cada vez menores, e ao invés de pegar essa escala de magnitude e subir com ela, criou-se uma escala de magnitude negativa. Então, basicamente, a gente está numa escala de -2 a 0. Então, é isso que difere a sismologia da microsísmica. É a intensidade dos sensores que nós estamos utilizando, né? Nós utilizamos sensores capazes de pegar essa microsismicidade, que é a magnitude, no range de magnitude de -2 a 0. Então, esse é o ganho. Nós utilizamos hoje geofones, né? São geofones sensíveis o bastante para pegar essa microsismicidade. Aqui eu tenho um esquema de como funciona um geofone, né? A gente tem uma massa suspensa por uma mola, envolta por uma bobina, e quando a gente tem uma vibração, essa massa faz um movimento e ela gera uma corrente. E o que o geofone ele mede? Uma diferença de potencial. Então, toda diferença de potencial que ele mede, ele associa a uma vibração. E aqui, no nosso caso, nós utilizamos geofones. Nós temos dois tipos de carcaça, né? Vamos dizer assim, de estrutura de um geofone. Um geofone que parece mais um míssil, né? Ele é um geofone de furo. Nós instalamos ele num furo. E o outro, que é um triângulo ali, vocês podem ver, ele é um geofone mais para rocha, né? Para ficar na superfície. Você grauteia ele na superfície. O geofone de furo ele pode ser colocado em rocha, né? A gente grauteia ele em rocha também. Esse geofone ele é um geofone de 4,5 Hz. Ele tem um range de frequência que é específico para pegar essas vibrações bem pequenas. E outra coisa que a gente pode escolher na hora que a gente escolhe monta um arranjo de geofones, né? É se o geofone ele é uniaxial ou triaxial. O uniaxial ele mede a vibração em um eixo, na componente vertical, no eixo Z. E o triaxial mede nos 3 eixos, né, nas 2 componentes horizontais e em uma componente vertical. Então, a gente monta um arranjo com esses geofones, né? Então, a gente vê a estrutura geotécnica, a gente vê o que a gente quer monitorar, né? O nosso foco é a estrutura, e a gente elabora um arranjo. Comumente, a gente monta, né? A gente coloca sensores por toda a área e adensa nas áreas críticas. E
Após isso, né, antes de instalar, a gente faz uma coisa que é chamada de análise de sensibilidade. A gente avalia, a gente simula a sensibilidade desse arranjo antes de instalar para ver se ele nos atende. A gente tem dois tipos de análise de sensibilidade, tem dois exemplinhos aqui. Um é de magnitude mínima perceptível e o outro de erro de localização. Por que a gente quer isso, né? A gente está monitorando uma estrutura geotécnica. E o que a gente quer? A gente quer alta sensibilidade dentro do meu arranjo, na estrutura geotécnica, e o que a gente quer que qualquer vibração bem pequena, que a gente consiga localizar essas vibrações bem pequenas e que a gente consiga entender o que está acontecendo nessa estrutura. Então, aqui a gente tem dois exemplos dessas análises de sensibilidade. Vocês podem ver que dentro do arranjo a sensibilidade é alta, né? E quando a gente sai do arranjo, a gente perde sensibilidade. Mas isso é normal porque o foco do arranjo realmente é a estrutura geotécnica. E depois, eu acho que o vídeo nem está funcionando, infelizmente, né? Ele não está rodando. Mas a gente tem esses sensores, né? Esses sensores a gente coloca ele em profundidade, né? Ele é um geofone em profundidade e a gente passa os cabos, né? Eles são conectados por cabos, a gente passa os cabos na estrutura, a gente tenta ser o menos invasivo possível e depois a gente monta, na realidade, um poste. Esse poste é alimentado por energia solar e dentro do poste ficam alguns equipamentos, né? Esses equipamentos convertem o sinal analógico medido pelo sensor em digital, processam esse dado, comprimem esse dado e mandam para o servidor, aonde a gente processa no computador. Então, essa é a arquitetura que a gente tem. E esse arranjo é um arranjo com múltiplas possibilidades. É um arranjo que é basicamente um 2 em 1. É um arranjo microsísmico, trabalha com duas metodologias distintas de monitoramento, né? São dois métodos distintos de monitoramento. O arranjo é o mesmo, mas a forma de processamento e o resultado são duas coisas distintas. Então a gente tem dois métodos, que é a microsísmica convencional, até para dar esse nome, né? Porque ela é mais similar ao que é feito ao redor do mundo na sismologia, e aí tem a ferrometria sísmica do ruído ambiente. A convencional monitora continuamente as vibrações. Ela monitora essas vibrações, caracteriza a fonte, avalia o que o sensor pegou, né, questão de vibração, de velocidade, ou se a gente quiser de aceleração, deslocamento, né, a gente pode trabalhar com o dado. E a interferometria monitora continuamente a variação de velocidade de propagação de onda sísmica no meio. É uma palavra grande, né? Às vezes fica confuso, mas esse dado ele pode ser relacionável à rigidez. Então, no fim, a gente está monitorando continuamente a rigidez do meio. Então, para mostrar para vocês os resultados que a gente pode ter, né, eu vou começar pela abordagem convencional. Então, a gente monitora continuamente qualquer vibração que está sendo induzida aonde o sensor está instalado. Então, a gente tem o quê, né, de vibração? O ruído sísmico, que eu falei ali que é onipresente, né? É o background sísmico e tudo que gera vibrações. Então, a operação gera vibração, os eventos sísmicos naturais geram vibração, tudo gera vibração, o trem, tudo. Então, tudo isso, o sensor, ele está sentindo. E a gente tem, cada sensor, ele sente uma vibração, né? E essas vibrações, se elas forem sentidas por um número de sensores, né? Elas são associadas a um evento. Então, os registros dos sensores são associados a eventos sísmicos, né? E o que a gente faz com esses eventos, né? A gente localiza essa fonte, né? Primeira coisa, né? Não vou entrar nas minúcias, mas a gente localiza essa fonte sísmica, né? A gente trabalha sempre no domínio do tempo, né? A gente tem um sismograma, que é vibração no tempo, e com base nesse sismograma, que é vibração no tempo, a gente localiza essa fonte. Depois a gente pega esse dado e traz para o domínio da frequência. A gente obtém um espectro dessa vibração no domínio da frequência. E pode ser um espectro de deslocamento, velocidade, aceleração, a depender do sensor, né? O geofone, no caso, me dá a velocidade e do tratamento desse dado, né? Se eu integro ou se eu derivo esse dado. E depois disso, eu obtenho os parâmetros relacionados a essa fonte. Os parâmetros primários são a potência e a energia, e depois eu tenho o mais famoso, né, os secundários, que é a magnitude, a energia associada a esse evento. Então, eu caracterizo esse evento, né? O registro dos sensores vira um evento e eu caracterizo esse evento.
E um exemplo para vocês de caracterização, né, que eu acho que é a mais famosa no contexto de mina, né, nós sabemos que temos dois eventos que são principais na geração de vibração, que são as detonações e os eventos sísmicos naturais. E como vocês podem ver na primeira imagem aqui, eles se diferem já no mecanismo focal deles. Por exemplo, um evento sísmico natural, ele tem uma direção preferencial, né? Por exemplo, uma falha cisalhante. E uma detonação, ele tem um movimento mais radial, né? De explosão. E só nisso, isso implica no conteúdo de onda, né? Eu não entrei nas minúcias com vocês, mas um sismograma, basicamente, ele me dá as ondas sísmicas. Então, cada onda ela tem um intervalo com o qual ela chega, porque elas têm diferentes velocidades e intensidades. As ondas mais famosas são as ondas P e S, né, que são as ondas de corpo, que são geradas nas fontes sísmicas. E a onda P tem o nome de primária porque ela é mais veloz, ela é a primeira que chega no meu sismograma. E a onda S é secundária, ela é menos veloz que a P, né? Ela é segunda a chegar no meu sismograma, porém ela é mais energética, né? A onda P ela é uma onda de compressão, ela faz o movimento de uma mola. Enquanto a onda S ela é uma onda cisalhante, ela faz o movimento, por exemplo, de uma corda, ela cisalha com o movimento. E o evento sísmico natural, comparativamente a uma detonação, ela tem mais conteúdo de onda S, que é a mais energética. Aí a gente passa para o quadrinho branco, né? Como o evento sísmico natural tem mais onda energética, ele demora mais a atenuar se comparado a uma detonação. Então, só pela assinatura do sismograma do dado, a gente consegue analisar que tipo de evento é. Né? Tá demorando muito a atenuar? Poxa vida. Pode ser um evento sísmico natural. Atenuou muito rápido, pode ser uma detonação. Mas, além disso, a gente tem outras características que também influenciam. A gente não bate o martelo com base em uma só característica. Por exemplo, o horário, né? As minas têm um horário certo para detonar. Então, se for 2 horas da manhã, vai me levar a crer que é um evento sísmico natural, né? A não ser que a gente esteja pegando uma detonação clandestina, alguma atividade clandestina, né? E um range de frequência, né? Então, tudo isso, a gente tem uma gama de características que eu poderia apresentar para vocês que nos auxiliam na caracterização desses eventos. E qual é o maior ganho, né? Aqui eu tenho um exemplo de um evento sísmico natural para vocês. A gente mediu esse evento sísmico, né? Os sensores ali, ó, tem os sensores ali numa cava, né, em profundidade, e lá numa barragem, né, a gente também tem os sensores na barragem. E esses sensores mediram uma vibração, uma velocidade. E a partir dessa velocidade, a gente localizou, né, a partir do dado, a gente localizou esse evento sísmico, né? Vocês podem ver ali pela bolinha verde. E esses sensores mediram essas vibrações, né? Então eu sei a velocidade em cada sensor que mediu, né? Cada sensor que foi engatilhado, que percebeu essa vibração. Eu posso pegar esse dado, exportar, né, trabalhar, fazer uma análise estatística desse dado, mas uma coisa que a gente também faz, que dá muito resultado, é um shake map, né, um mapa de PGV. Ele basicamente pega o dado de vibração em cada sensor e interpola esse dado, né? E com isso a gente consegue visualizar, né? Acho que fica mais fácil de visualizar como a vibração se comporta no meio. Então a gente consegue ver, aqui amplificou, essa área está atenuando, né? Então a gente consegue ver como essa vibração ela está se comportando. E além disso, para esse evento, para essa fonte sísmica, a gente tira aqueles parâmetros, né? A gente caracteriza esse evento. Então aqui é um quadro de parâmetros que eu tirei desse único evento que eu mostrei para vocês, né? É uma gama de parâmetros, são muitos parâmetros, a gente tem energia, potência, magnitude, tensão aparente, momento, enfim, é uma gama de parâmetros para um evento. Ele me caracteriza um evento só. E esses parâmetros me auxiliam na hora de falar que tipo de evento aquele é, né? É natural, uma detonação, é uma operação, né? Então a gente consegue caracterizar esse evento. E como a gente faz um monitoramento, a gente começa a colocar todas essas vibrações no tempo, né? Uma linha do tempo, uma série temporal. E com isso a gente começa a estimar qual é a normalidade da minha estrutura geotécnica, né? O que é o ruído ambiente, né? Toda a partezinha ali acumulada embaixo no meu gráfico, né? Que aquilo ali é a parte onipresente. E o que está gerando maior vibração, né? Aqui eu tenho um gráfico em vermelho que me dá o PGV, e o verde me dá o PGA, né? É o Peak Ground Velocity, é o pico de velocidade no terreno, e o Peak Ground Acceleration, é o pico de aceleração no terreno. Então eu tenho a velocidade e a aceleração. Então eu vejo quais são os registros e eventos que estão gerando maior velocidade ou maior aceleração, né? Então esse é um dado
muito rico. Eu começo a ver o que está gerando isso, né? Esse evento aqui gerou 10 milímetros por segundo, eu vou nele, olho a assinatura, eu vejo os parâmetros, eu consigo caracterizá-lo. E além disso, a gente tem um outro resultado que é muito interessante, né? A gente começa a botar realmente isso numa tabela quantitativa, né? A gente viu ali a vibração na linha do tempo, mas a gente começa também a quantificar o número de vezes que esses sensores estão engatilhados, né? Aqui é uma planilha onde eu tenho todos os sensores, né? Do site 1 ao site 7, são 7 sensores, o número de registros, qual foi o PGV, a velocidade máxima, qual é a média, a aceleração máxima e qual é a média. Com isso eu consigo ver o quê? Qual é a área que está sendo mais acionada do meu arranjo? Aonde o meu arranjo está sendo mais solicitado? Aonde está tendo maior vibração? Então eu sei, é essa área que está sendo mais solicitada? Ali está tendo a maior vibração? Sim, perfeito. Então o maior PGV ou PGA, né, o maior pico de velocidade e aceleração foi nessa área. Mas esse máximo se difere muito da média, né, do que é média naquela área? Sim, então é algo pontual, né? Então a gente vai buscar o que gerou essa vibração. Então esse é um ganho, né? A gente começa a discretizar o que está gerando essas vibrações e que área está engatilhando mais, o que essa estrutura está sentindo, né? Essas vibrações altas, elas são normais nessa estrutura, né? Ou elas se diferem muito dessa média de vibrações que ela sente, né? E depois disso, né, o que a gente tem, né? A gente tem um banco de dados gigantesco, né? A gente está monitorando essas estruturas. A gente tem a localização da fonte, os parâmetros da fonte, né? E a vibração que ela induziu. Aí a gente começa a trabalhar com a predição. A gente tem uma coisa que a gente chama de equação de predição de movimentação no terreno, que é uma GMPE. E o que essa equação me dá? Ela me dá o pico de velocidade com base na distância do evento e da potência, que é um parâmetro da fonte que a gente estima para as fontes sísmicas. Então eu pego esse meu dado e faço uma regressão e obtenho uma equação de predição de movimentação no terreno. Com isso eu começo a trabalhar com a predição. Então eu começo a falar, olha, vocês me falam, eu quero detonar nessa área, com essa potência, né, com essa carga. Perfeito. Com base no histórico que a gente tem, se você me detonar nessa área, a sua estrutura geotécnica, que está próxima, ela vai sentir uma vibração X. Então a gente faz a detonação, né? E a melhor parte ainda é que a gente já verifica a aderência, né, da nossa sugestão com base na equação. Porque quando detonarem, eu vou sentir, né? E eu sei o que eu estimei. Então, a gente fornece diretrizes e ainda verifica a aderência. Então, é um ganho muito grande, né? E passando para a segunda abordagem, né, que é uma metodologia distinta, né? Eu mostrei aqui para a microsísmica para vocês que a gente monitora continuamente as vibrações. E agora a gente vai mostrar para vocês que a gente monitora continuamente a velocidade de propagação. Então, diferentemente da microsísmica convencional, né, que eu estava falando de eventos mais fontes ativas, né, que quero a detonação, a operação, né, essas fontes, a interferometria sísmica do ruído ambiente, ela descarta esses eventos de grandes amplitudes. Ela utiliza para monitorar o ruído ambiente. O ruído que eu falei ali, que tá, aquele background sísmico que está onipresente. Vocês podem ver ali, ó, naquele gráfico que eu estou mostrando para vocês, que o N é de noise, que é a parte que a gente descarta, e o S de signal é essa partezinha aqui, ó, esse background sísmico, essa vibração bem pequenininha. E como o ruído ambiente ele é onipresente, isso dá um caráter contínuo ao meu monitoramento. Minha fonte, ela é onipresente. Então, o ruído sísmico ambiente, ele pode ser, por vezes, no contexto de uma barragem, ele pode ser a água batendo na praia, né, no reservatório, pode ser uma pessoa andando, o vento batendo na árvore, tem uma estrada próxima, né, onde passam alguns carros e vibra bastante aquela área, tudo gera vibração. Então, essa vibração, esse ruído, ele é onipresente. E ele vai variando, né? Ele varia de local, né? Uma hora é árvore, uma hora é reservatório, uma hora é uma pessoa. Ele varia do tempo, né? Uma hora da tarde foi uma árvore, estava ventando bastante, 2 horas da tarde estava ali no reservatório. Então, ele varia de posição, tempo e frequência. Então, ele tem alta variabilidade, ele é disperso, né? Mas apesar de ser bastante aleatório, ele segue as leis físicas. Então, a gente consegue imprimir uma certa coerência para ele e utilizá-lo como fonte. E, basicamente, o que a gente faz, né? Aí, eu não vou entrar na parte matemática, obviamente, mas olhando ali para
o diagrama ali, para o esquema. Esse ruído, eu posso dizer fisicamente que ele é um campo de onda, né? A partir dessa fonte sísmica, esse campo, essa onda, ela vai se propagando e ela chega num sensor A, num tempo A. Depois ela chega no sensor B, num tempo B. Perfeito. Só que o grande problema é que essa minha fonte vai variando. Então, uma hora ela está perto, uma hora ela está onde, uma hora ela está aqui em cima, uma hora ela está embaixo. Então, imagine para um sensor, uma hora ela está na árvore, essa onda está caracterizando o meio da árvore até o sensor. Uma hora está no reservatório, ela está caracterizando a onda ali no reservatório até o sensor. Eu nunca estou caracterizando o mesmo meio, né? Porque essa minha fonte ela varia. Então eu tenho um grande problema. E para tirar esse problema, a gente aplica uma parte matemática que é chamada de função de Green. A gente gera uma fonte virtual e faz uma correlação cruzada. Basicamente é o quê? Não importa aonde essa minha fonte está. Não importa, ela pode variar de local, mas não importa aonde ela está. O tempo de viagem da onda, quando ela passa de um sensor A até chegar a um sensor B, é sempre o mesmo, né? É TB menos TA, a não ser que o meio varie, né? Se o meio se mantiver homogêneo, o tempo de viagem da onda de um sensor a outro, ela vai se manter o mesmo. Então, o que eu falo? Eu falo que o meu primeiro sensor é uma fonte virtual. E eu começo a caracterizar a onda a partir desse sensor, dessa fonte virtual, e eu tenho um receptor. Então, eu estou sempre monitorando o mesmo meio. E por que eu faço isso? Porque eu quero fazer uma comparação, né? Meu dado, a gente pega um sismograma, e esse sismograma, né, ele me dá vibração no tempo. E no início desse sismograma ali, que está em cima, eu mostrei para vocês, está em pretinho, são as ondas de corpo, né, que são as ondas mais velozes. Então, quando elas passam no meio, elas passam com alta velocidade. E se eu tiver alguma mudança no meu meio, essa mudança, se eu pegar um sismograma, 1 hora da tarde, e tiver uma fratura ali, 1h05, e pegar 1h10 e comparar esse sismograma nessa parte ali pretinha, que são as ondas de corpo, as ondas velozes, eu quase não vou ver diferença no meu sismograma. Porém, se eu tiver uma mudança no meio e comparar o final do meu sismograma, que a gente chama de coda wave, que são as ondas de superfície, a parte dispersiva, como a gente é um sismograma de vibração no tempo, elas são as últimas a chegar. Então, elas têm maior tempo de trânsito ali no meio. Então, elas mapeiam mais o meio. Então, elas são mais sensíveis a alterações. Então, aqui embaixo eu tenho para vocês um exemplo de um artigo onde a gente tem um sismograma sobreposto ao outro, né? Um é vermelho e o outro é azul. Ali em cima, o primeiro, são as ondas diretas, né? A gente nem vê variabilidade ali, mudança. E embaixo a gente tem a onda coda, e finalzinho do meu sismograma. Aí a gente vê essa variabilidade, né, no tempo de trânsito, né? Então, basicamente, o que a gente procura, né? A gente faz uma comparação dessa onda coda, né? E a gente procura atrasos e adiantamentos da onda, né? Então, como aqui a gente tem vibração no tempo, a gente tem um DT, né? Um atraso, um adiantamento de tempo, né? E como eu sei a distância entre os meus sensores, eu tiro a velocidade. Então, eu pego no final a variação de velocidade de propagação de onda no meio. E, ao final, essa parte coda, a coda wave, né, aquela finalzinho da meu espectro ali, do meu sismograma, ele é 95% composto por onda S, né, a onda mais energética, né, a segunda mais veloz, a onda cisalhante, né, que se assemelha a uma corda quando você balança, né, ela vai cisalhando. E a fórmula dela é a raiz do módulo de rigidez por densidade. Então, eu consigo correlacionar o meu dado com rigidez, né? Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês de um artigo. Aqui eu tenho um artigo, né, do Planet et al., 2016. E o que ele fez? Né? Ele construiu um aterro experimental e ele queria induzir um pipe. Então, ele induziu um cano de ferro, né, nesse aterro, né, de solo, induziu um cano de ferro no início e tirou para fazer um piping acontecer. E nisso, ele dispôs um arranjo de sensores, né? E ele fez um arranjo de sensor na crista desse piping. Por que ele fez isso, né? Como a gente trabalha com pares de sensores, o monitoramento é via pareamento. Então, ele tem vários pareamentos ali na crista do barramento. E não importa aonde o pipe aconteça, ele vai ter um sensor que vai pegar, né? Por exemplo, se os sensores fossem
eles não fossem paralelos a cristas, né, se eles fossem ortogonais, se o pipe acontecesse numa ombreira e os sensores estivessem no meio, a gente não ia pegar. Então a gente monta um arranjo que consiga pegar esse pipe. E foi isso que ele fez. E esse aqui a gente tem um resultado, né? Aqui a gente tem a disposição de sensores e embaixo o gráfico de variação de velocidade. E vocês podem ver, né, ali embaixo na eixo X, a gente tem uma velocidade positiva e uma velocidade negativa. Quando o meio perde rigidez, a minha velocidade decai. Quando o meio ganha rigidez, ele fica mais rígido, a minha onda é mais rápida. Então, ele aumenta a velocidade. Então, o pipe que ele gerou ele é uma perda de material. Então, ele gera um decréscimo de velocidade. E os sensores que estavam mais próximos desse piping foi os que sentiram mais essa perda de rigidez. Então, vocês podem ver que, em um momento, esses sensores, né, quando o pipe começa a acontecer, eles perdem velocidade. Então, ele começou a detectar essa perda de rigidez, esse piping, né? E isso, na realidade, foi antes. Ali a gente tem um dado já com queda de velocidade antes do rompimento do aterro experimental. Então ele já estava vendo a perda de rigidez um tempo antes do aterro, né, ele se romper, que nem está aqui, né, já acontecer a surgência dessa água. Então esse é o ganho do monitoramento microsísmico, né? A gente está monitorando continuamente vibração e rigidez. Então, por exemplo, eu estou vendo uma estrutura, né? Essa estrutura está perdendo rigidez, e lá eu tenho muita vibração, alta vibração, isso gera tensão, então a gente monitora tudo isso, né? A gente avalia se a estrutura está perdendo rigidez, a gente avalia a intensidade das vibrações que estão correndo naquela área e o que está gerando aquelas vibrações. Tudo isso com um arranjo de sensores, né? É um arranjo de duas metodologias de monitoramento. E por fim, eu queria apresentar para vocês as simulações, né? Então, a gente saiu lá, né, da questão de não tem terremoto no Brasil, tem evento sísmico no Brasil, né? A gente monitora esses eventos, mas tudo gera vibração, então a gente monitora essas fontes sísmicas diversas e a gente monitora também a estrutura. Mas aí a gente entra num cenário do e se, né? Já que tudo gera vibração, e se eu passar um trem ali perto da minha estrutura com uma carga tal? E se romper um talude da minha cava, e essa cava é próxima à barragem, qual é a vibração que vai ser gerada lá? Então a gente já sabe que tudo gera vibração. Então a gente começa a entrar no cenário da simulação do e se, né? E a gente tem duas formas de trabalhar com esse cenário, né, com essas simulações. A gente tem uma abordagem que é analítica, matemática, né, um cálculo, e a modelagem numérica, que é o que eu vou apresentar para vocês hoje. A parte de modelagem, sismologia computacional é bem estabelecida, né, na parte de sismologia, e a gente gosta muito de trabalhar com ela porque ela dá mais robustez, né, à análise. E você tem duas formas de fazer essa modelagem, né, essa simulação. Você tem uma modelagem que é direta e uma modelagem que é inversa. A modelagem direta, ela é um cenário hipotético. Então, por exemplo, e se o talude da minha cava romper? Qual vai ser a vibração que vai chegar numa barragem próxima ou no restante da cava? Então, a gente gera um cenário hipotético, a gente faz uma simulação e obtém um sismograma sintético, né? Esse sismograma é vibração no tempo, então eu tenho a vibração em vários pontos, né? Então eu simulo a vibração nesses pontos. E a modelagem inversa, ela faz o caminho inverso, né? A gente tem vários casos, na realidade, em que aconteceu alguma coisa, né? Não se sabe o que aconteceu, né? O que foi a fonte, e uma vibração ela foi medida, né? Então, por exemplo, pode ser o cenário inverso, vocês têm uma rede sismográfica, a gente tem a rede sismográfica nacional, e vocês têm uma cava e uma barragem, e aconteceu um deslizamento nessa cava, e a rede sismográfica mais próxima pegou essa vibração. Então, com base no dado medido dessa vibração, a gente faz o caminho inverso. A gente caracteriza o que aconteceu. Qual foi a massa que foi mobilizada? Né? Qual foi o caminho que ela percorreu? Né? Como foi essa fonte sísmica? Então, a gente faz o caminho inverso. A gente tem um dado medido e a gente avalia como foi o cenário. Então, esse é o caminho inverso, né? E aqui a gente tem uma forma, né? Eu vou mostrar para vocês como a gente faz a modelagem direta, né? Na realidade, é a última coisa que eu vou falar para vocês. Na modelagem direta, a gente tem alguns softwares que são bem estabelecidos, né? Que eu utilizo na Tetra Tech, que é o SpecFem. A gente tem o SpecFem cartesiano, o Globe e o Geotech, né? O Globe é para global. Então, você já tem uma malha tridimensional do planeta Terra. Então, para eventos sísmicos que acontecem muito grandes, a gente utiliza o Globe.
O cartesiano, você imputa nele uma mesh, né, uma malha tridimensional do tamanho que você quer. Né? Então, pode ser a área da sua mina, da sua cava, da sua barragem, enfim, do que for, né, você consegue imputar essa mesh. E o Geotech, ele é para uma estrutura, né? Você avalia uma estrutura. Então, você tem vários softwares que são open source, né, com linguagem de programação Fortran, né, e você simula as vibrações. E no caso da modelagem numérica direta, o que a gente faz? Então, por exemplo, nesse cenário que a gente avalia a ruptura de um talude, de uma cava, né? A gente quer ver a vibração lá na mina, na cava e nas barragens mais próximas. O que a gente faz? Primeira coisa, a gente avalia a topografia. Então, a gente tem a topografia, a gente imputa a topografia nesse modelo. Depois da topografia, a gente imputa a geologia. A geologia ela é muito importante, né? Então, a gente refina, né? A gente tem um modelo, uma malha tridimensional, né? O topo dela é delimitado pela topografia. Então, a gente tem ela em subsuperfície, né? A gente estima o tamanho que a gente quer dela e a gente imputa a geologia, a gente refina ela. E a geologia é muito importante, né? Tem materiais que vão materiais com maior rigidez, a onda ela vai se propagar com maior velocidade, com menor rigidez, ela vai se propagar com menos velocidade, vai vibrar mais. Então, a geologia ela é muito importante. Então, por exemplo, uma falha, essa falha vai funcionar como uma zona preferencial de propagação de onda. Então, a gente refina esse modelo, né? E depois a gente imputa um modelo de velocidade, de propagação de onda. A gente tem a velocidade, né? A gente tem a velocidade da literatura, né? A gente pode buscar esse dado, mas a gente pode estimar com base em um dado já oferido. Então, por exemplo, a gente tem alguns ensaios, né, que podem ser, a gente pode tirar essa velocidade, a gente tem até a geofísica investigativa, né? A gente tem a sísmica de refração, a MASV, que são dados que vão te dar as velocidades de onda, e você pode imputar com maior certeza no seu modelo. Então, a gente pega essa malha tridimensional, imputa essa velocidade de propagação de onda, e depois a gente vai caracterizar essa fonte. E a gente fala, como é que essa fonte se comporta, né? Por exemplo, um blast, ele é uma explosão, né? Ele é uma fonte virtual, é uma fonte pontual. Mas, por exemplo, um deslizamento, ela não é uma fonte pontual, né? Por exemplo, tem um deslizamento de um bloco de rocha, né? Então, ou um desplacamento, né? No momento que desplaca, ela gera uma fonte. Conforme essa massa ela se caminha pelo talude, ela vai gerando vibração. Quando ela bate no final de uma cava, por exemplo, ela gera outra vibração, né? Ela é uma fonte complexa, né? E ela não gera um pulso, ela vai gerar vários pulsos de vibração. É um trem de pulso. Então a gente caracteriza essa fonte, né? E com base nessa fonte, né, a gente estima como a vibração gerada por ela, né? A gente tem a gente define o contorno, né, as condições de contorno, né, a massa, a geometria da fonte, a gente delimita tudo e gera o modelo, né? A gente roda a simulação. A simulação ali, na realidade, era um GIF, né? Mas basicamente a gente sabe como é a propagação dessa vibração, né, no meio. Aqui a gente tem um exemplo que é num modelo, esse verdinho, né? Ele não é muito bonito, mas comumente a gente imputa junto com a topografia, né? Com o Google Earth. Então a gente consegue ver a vibração se propagando no meio. A gente tem uma noção, olha, passou na barragem tal com a vibração tal, passou ali na outra parte ali com vibração tal. Então a gente consegue ver essa vibração se propagando no meio. Então, basicamente, o que eu mostrei para vocês? A gente tem uma gama de metodologias que possibilitam o diagnóstico, a investigação. Elas vão te mostrar como a sua estrutura está no momento da aquisição. E na questão de sismologia, a gente viu que existem sim eventos sísmicos, tudo gera vibração. Existem estudos regionais, né, para essas vibrações, que são os mapas de ameaça sísmica. Aquele que eu mostrei para vocês, ele é um estudo inicial, né, ele utilizou basicamente a estatística, né, mas os estudos têm que utilizar também a geologia, mas a gente viu que isso é possível. A gente viu que a gente consegue monitorar as fontes com maior mobilidade, com esses módulos de engenharia, né, a gente consegue caracterizar bem a fonte. Então, tudo gera vibração no contexto de uma estrutura geotécnica, tudo que está próximo a ela, a gente consegue caracterizar, e além disso, a gente consegue monitorar essa estrutura geotécnica com alta sensibilidade, né? A microsísmica é alta sensibilidade. Então, tudo que foi induzido nela, né, fator externo, a gente vai pegar e ainda assim o que ocorrer dentro dela. Então, qualquer perda de rigidez ou qualquer fratura, alguma coisa que gere vibração, a gente vai estar pegando com duas metodologias distintas, né? O monitoramento
contínuo de vibração e o outro com monitoramento contínuo de velocidade, de variação de velocidade. E, além disso, né, a gente viu que com coisas reais que estão acontecendo, a gente está monitorando, a gente pode trabalhar também com a simulação, com cenários hipotéticos. Então, a gente tem a modelagem numérica, né, fornecendo uma solução, né, para esses problemas que a gente tem de avaliar a propagação de onda sísmica. Então, a gente tem uma gama de metodologias, a geofísica está aí, né, ela é uma ciência que ela é complementar, ela não quer substituir, ela é complementar. E a ideia é realmente promover um monitoramento, né, uma investigação eficaz e eficiente e assegurar a segurança dessas estruturas. Então é isso. Eu agradeço a todos, né, agradeço ao Exposibran, né, poder participar, a Tetra Tech por me ter disponibilizado, ao CPGA, que é o Centro de Pesquisa em Geofísica Aplicada do UFRJ, coordenado pelo professor Marco Braga, né, grande parte dos dados que eu mostrei aqui são do CPGA, o CPGA ele tem vínculo com empresas, então é por causa desse vínculo, né, que a gente consegue mostrar dados reais, né, e a OMS, né, que é a detetora da tecnologia de monitoramento microsísmico, né, que é o Institute of Mine Seismology, né, eu queria agradecer a todos da Tetra Tech, e é isso. Muito obrigada.